Análise de Maria Antonieta. Achei fofo, achei charmoso, sabe? Achei encantador. Gostei da versão. A gente sabe que são versões, eu não vou aqui trazer uma biografia, tá? Nenhuma referência com a história real, apenas a análise do filme com o objetivo do quê? Da gente falar sobre a jornada de amadurecimento de uma mulher, que é nosso tema aqui de estudo, né, no lançamento de mais uma turma da Tecelã. Então, como ela vivencia o primeiro desafio dela, ali adolescente, né, se tornando mulher, considerando também que uma questão de época e a idade com que as coisas aconteciam, mas psiquicamente esse momento onde uma jovem mulher, né, começa a se encaminhar para a vida dela, simbolizada ali no filme, com a questão dela deixar a sua família de origem, o seu cachorrinho, as suas amigas, o seu modo de viver, os valores austríacos, para se tornar uma francesa, deixar de ser austríaca e ter um comportamento austríaco e se tornar uma francesa com os valores ali apresentados que para ela eram absurdos, eram fúteis, etc. Então ela vive uma ruptura difícil, né, uma perda significativa e chega numa outra família. Um desafio que a maior parte das mulheres não consegue vivenciar independente da sua idade, que é deixar a sua família de origem e os padrões dessa família para formar uma família. E como lidar com o desafio de que para que ela possa formar a dela, ela precisa primeiro passar pela família do marido. Porque é isso, a grande maioria trupica aí em alguma parte da etapa, né? Não consegue deixar a sua, suportar a do marido até que ela forma a dela e do marido, né? Até que aquilo emerge, porque isso demanda tempo. Ela consegue vivenciar isso de maneira linda, né? Primeiro um marido completamente indiferente, para depois um marido que faz uma casa para ela, né? Que viabiliza que ela tenha uma casa de acordo com aquilo que é importante para ela, respeitando os valores dela. Ela conseguiu concluir aí o ciclo completo, check para Maria Antonieta, palmas para ela. A segunda questão, como é que ela lida com a falta de amparo da mãe, ou seja, a gente vê uma mãe que tem os interesses dela, políticos, envia ela para um casamento, primeiro prepara ela a vida inteira para esse casamento, depois envia ela e em nenhum momento manda na carta falando, minha filha, como você está? Eu vou te visitar, você deve estar sozinha, deve estar se sentindo sozinha, deve estar doendo para você. Não, jamais, era só, olha, você tem que garantir logo que o casamento seja consumado, é sua responsabilidade, é culpa sua, seus irmãos estão indo melhor que você, ou seja, um profundo desamparo emocional que ela vem da mãe, né, que ela vivencia a vida inteira e encontra na sua nova vida esse mesmo desamparo de uma mãe que nunca valorizou o seu emocional, nunca acolheu o seu emocional, sua fragilidade, sua dor, e ela consegue encontrar um jeito de fazer do modo dela, ali na solidão dela. Ninguém se preocupa como ela se sente, mas ela encontra esses momentos na hora do banho, na hora que ela descobre que a cunhada ficou grávida, que ela consegue mostrar uma alegria ali, mas depois ela vai sozinha e chora profundamente o que aquilo significava e o risco que ela vive. Muito bem, palmas para Maria Antonieta, check mais um item da lista, né? Ela conseguiu ali olhar para o seu emocional e amparar o seu emocional, encontrar uma forma de fazer isso independente do seu entorno. Terceiro desafio, a gente entender que geralmente a gente se casa, né, ou se relaciona com reproduções do nosso núcleo emocional, né? Muita gente se casa com uma pessoa que tem a mesma essência emocional da mãe, a mesma essência emocional do pai, e aí pensa que, nossa, isso aqui seria um alívio, né? Uma solução, e na verdade eu tô lidando com a mesma coisa que eu fugi a minha vida inteira, né? Um pai crítico, um marido crítico, uma mãe crítica, e assim sucessivamente. Então, ela se casou com um marido exatamente como a mãe. Em que sentido? Só pensa nos interesses próprios. Ele gostava de caçar, a gente não sabe muito bem qual que é a dele, quais eram as opções dele ali, mas ele só pensa naquilo, né? Na vida dele, ela queria um pouquinho de troca, ela queria tentar construir, né, alguma coisa, e ele, tipo assim, eu tenho os meus objetivos aqui e você que lute. E ela
consegue amorosamente não transformar essa pessoa num inimigo, né? O que é um desafio. Encontrar uma forma de respeitar aquela pessoa como ela é, independente da quantidade de aridez que isso trazia para ela. Gente, palmas para Maria Antonieta, check! E mais um item da lista, tá? Outra questão, a solidão. Que profunda solidão. Ela era engraçada, ela gostava de abraço, né? Ela chegava, abraçava todo mundo, ela queria troca, ela queria conversar. E ali ninguém queria conversar, ninguém queria verdade, ninguém queria troca emocional, ninguém queria conexão de alma. Ela não tinha conexão de alma com ninguém. Vivia uma solidão profunda, que é uma dor das mulheres, né? Em geral, com as suas mães, nos seus relacionamentos, com as suas amizades, a busca dessa troca, e ela não tinha ali, e ela tenta encontrar uma forma, né? Primeiro com o cabeleireiro, depois com uma prima, depois com uma amiga, e ela vai achando uma forma de ter conexão, presta atenção que incrível, com valores que originalmente não eram os dela, porque quando ela chegou lá, ela falou, nossa, mentira isso aqui, hein? Que futilidade! E de repente ela consegue conexão justamente com os valores daquelas pessoas. E ela fala, tá bom, o que me interessa é conexão. Se for possível só dessa maneira, ok. Check para Maria Antonieta! Gente, ela é demais. E aí, que mais? Ela não se tornou inimiga de ninguém. Ela podia, né, ser inimiga de todas aquelas mulheres que eram inimigas dela, invejosas, que falavam mal dela, que queriam o mal dela, que nunca a receberam, nunca a acolheram. Ela podia se tornar inimiga daquele marido que não ajudava em nada, diga-se de passagem, mas ela foi tão sensacional, respeitando o tempo dele, o jeito dele, não querendo mudar ele, que ele olhou e falou, ela não é uma inimiga, e foi encontrando um caminho até ela, primeiro para que eles pudessem consumar aquele casamento, construíram uma amizade lindíssima, um amor, uma parceria dentro daquilo que era possível ali na relação dos dois, e aí mesmo quando ela encontrava as outras formas dela de ser feliz, ela fazia isso de maneira respeitosa também, pelo menos ali no contexto do filme, né? Então ela, mais um ponto para ela, não se tornou inimiga, nem da mãe, nem de todo mundo daquela realidade ali, nem dos irmãos, nem do marido. Ela encontrou, presta atenção, um caminho real e possível para todos, respeitando as necessidades dela, respeitando as limitações do seu entorno, das pessoas com quem ela se relacionava. Ela encontrou um caminho real e possível do jeito dela. Não foi do jeito que a mãe dizia que ela tinha que fazer. Ninguém falou, faz assim, seduz ele assim. Ela encontrou uma forma dela. Respeitou, deixou aquilo aflorar, uma forma dela. Check para Maria Antonieta. Outra questão, ela encontrou uma forma de ser feliz e de suprir as suas necessidades emocionais. Sem julgamento aqui se a forma que ela encontrou foi boa ou não, mas ela encontrou ali na comida, na bebida, no jogo, na futilidade, nos sapatos. Isso contribuiu significativamente para a crise financeira, né, da França e tudo mais, mas não é o ponto aqui da nossa questão. A questão é que aquilo eram os valores que ela foi ensinada, ela era uma jovem, não entendia nada de governo, ele também não entendia nada de governo, né? Foi mal aconselhado com relação a apoiar a guerra, enfim, mas ela encontra uma forma de suprir aquelas necessidades emocionais dela, que essencialmente era de vínculo, de conexão, mas que não era possível, então virou de comida, de bebida, de espetáculos, de festas, de jogatina e etc, etc, etc. Encontrou a forma dela de fazer as coisas, tá? Aí ela engravida e vem sua filha, que é uma mudança linda, né? O encontro através da maternidade das meninas, quem é mãe de menina sabe disso, a gente tem uma oportunidade de um encontro mais verdadeiro com o feminino em nós. Muitas mulheres encontram a sequidão, encontram a aridez, encontram a falta da própria mãe na maternidade de uma menina, e outras encontram o feminino essencial, simples, leve, e foi o que ela encontrou ali. Então ela muda, ela começa a se conectar com a natureza, ela fica muito mais pacífica, muito mais satisfeita com aquele vínculo que ela tenta construir, apesar de afastarem a filha dela, de não deixarem ela amamentar, dos costumes que ali não era o que ela gostaria de viver. Ela encontra um lugar de conexão com a filha ali, tá? Com esse feminino, com o simples, com a relação com o marido também, que
viabiliza para ela uma forma dela viver quem ela era, porque ela não aguentava mais aquela corte, aquela mentira e aquelas coisas todas. E a partir desse encontro com o seu feminino, realmente, ela encontra uma experiência de amor, né, de paixão, de encontro com o masculino, sem juízo de valores aqui de como foi isso, mas ele encontra esse lugar dentro dela. Muitas mulheres também vivenciam isso após a maternidade, uma sexualidade mais verdadeira, vamos colocar assim, né? Depois que ela vive a maternidade. E aí, depois disso, vive um aborto, perde seu filho, toda uma realidade, ela vai amadurecendo ali, perde esse amor também, porque não encontra mais, pelo menos ali no filme, né? E consegue encontrar um lugar de tomar o seu lugar na vida ao lado do marido como rainha, dentro do possível ali, né, naquela revolução, naquela revolta das pessoas, ela aparece na sacada e meio que se desculpa, né, porque ninguém ali sabia muito bem o que estavam fazendo, eram duas crianças que não foram preparadas para aquilo, e escolhe ficar com o marido, né, escolhe tomar o seu lugar, apesar de saber qual seria o seu destino, que o filme poeticamente não mostra, mas a gente sabe que foi a guilhotina, né, e aí no final, os dois juntos, né, juntos, isso que é o bonito, naquela carruagem tentando fugir, mas depois eles são pegos, mas o filme fala, não, a gente não precisa falar disso, né, e conclui no encontro verdadeiro, né, de duas pessoas reais, lidando com uma escolha que não havia sido deles, né, juntos. Eu achei um filme lindíssimo, espero que você também tenha gostado.